Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso Caminhando pelas Escrituras. Hoje, terça-feira, e terça-feira é dia de Antigo Testamento, e no Antigo Testamento nós estamos aqui caminhando pelo livro de Gênesis. Estamos ainda em Gênesis capítulo 12 e hoje faremos a leitura da sua segunda parte, que vai do versículo 10 até o versículo 20. Abra sua Bíblia então, me acompanhe na leitura para que você não venha se perder. Diz assim então Gênesis 12, versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa e me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentos e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Então, meus irmãos, o contexto que nós vamos ver aqui, em Gênesis 12, segunda parte, a partir do versículo 10, é que houve grande fome lá em Canaã. Houve grande fome naquela terra que Deus enviou a Abrão. E Abrão, então, sai daquela terra e vai para uma outra terra chamada de Egito, porque ali havia alimento. E ao entrar naquela terra, o que Abraão faz? Ele chama Sarai, sua esposa, e diz: Olha, quando entrarmos nesta terra, você vai dizer que é minha irmã. Porque se você disser que é minha mulher, eles vão me matar e vão te preservar a vida e te possuir. Assim feito, meus irmãos, os príncipes, ao verem aquela mulher formosa diante deles, eles falaram para Faraó. Faraó então a tomou para consolidá-la como sua esposa, já que ela era, ao que tudo indicava, apenas uma irmã de Abrão. E ali ele meio que pagou a Abrão pela vida da sua irmã, da sua falsa irmã Sarai, lhe dando bois, jumentos, lhe dando, portanto, riqueza, pagando por aquela mulher. Mas Deus, então, antes que Faraó a possuísse, Deus, então, lança pragas sobre o palácio de Faraó, e aí, então, Faraó chega à conclusão de que Sarai não era apenas irmã de Abrão, mas ela era a esposa de Abrão. Então ele pergunta a Abrão: por que você fez isso? Por que você não disse que ela era sua mulher? Por que você mentiu ao dizer que ela era a sua irmã? E determina então que ele vai embora junto com ela, sendo acompanhado então pelos seus guardas até a saída do Egito, levando consigo muita coisa, levando consigo todos os presentes que Faraó havia lhe entregue. Tudo aquilo que Faraó havia lhe dado por, entre aspas, pagamento ali pela vida de Sarai. Abrão então sai do Egito mais rico do que entrou. E tudo por causa de uma determinada situação. Esse, portanto, meus irmãos, é o contexto dessa segunda parte de Gênesis capítulo 12. A primeira parte, nós vimos a promessa de Deus a Abraão, uma promessa de terra, uma promessa de descendência,
uma promessa de famílias abençoadas por causa de Abrão. E vemos agora, portanto, a boa mão do Senhor sobre a vida, sobre a família de Abrão. Vemos ali a mão de Deus agindo no sentido de preservar a vida de Abrão e a vida de Sarai. Poderia muito bem Faraó, como está aqui descrito no início do texto, ter ceifado a vida de Abrão, porque ele descobriu que Abrão então era marido de Sarai, podia ter ceifado a vida de Abrão, mas por causa da providência de Deus, ele não tirou a vida de Abrão. Ele preservou a vida de Abrão e deixou que ele fosse embora com a sua mulher Sarai, e repito, com todos os bens que ele havia presenteado a Abrão, por causa de sua possível, mas vimos que não era, irmã. Assim, meu irmão e minha irmã, já logo após as promessas de Deus a Abrão e sua descendência, já vemos Deus trabalhando na preservação desta família. Já vemos Deus aqui com sua boa mão protegendo e guardando a vida de Abrão e toda a sua família, toda a sua casa e evidentemente a sua futura descendência. Peço a você, meu irmão e minha irmã, que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, principalmente aquelas que não têm muito contato com as Escrituras e podem caminhar juntamente conosco, aprendendo passo a passo um pouquinho da palavra de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.